Boa noite para quem está nos acompanhando aqui de primeira mão nessa data de 8 de junho deste ano de 2023. Boa madrugada para quem vai assistir pela madrugada, boa manhã, bom dia para quem assistir em outros horários, boa tarde, é uma alegria muito grande. Hoje estamos num formato diferente. Fernando Emílio e a Miriam Nascimento não podem participar porque estão com atividades externas, mas estamos aí, Verônica e eu, firmes na jornada e com uma convidada muito especial que, no mundo acadêmico, é a nossa doutora Angélica. Aqui para nós é a nossa querida confrade Angélica. Seja bem-vinda, Angélica. Já já eu passo a palavra para você. Verônica, lê a mensagem do Minutos de Sabedoria e faz a prece para nós, por favor. Olá, queridos internautas, com uma alegria que estamos aqui reunidos. Vamos ler a mensagem número 94 do livro Minutos de Sabedoria, do nosso amigo Torres Pastorino, onde ele nos diz: Deus habita dentro de você. Deixe então que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, quentes de compaixão, ternos pelo perdão constante a todos. Que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida. Que sua fisionomia irradie contentamento de felicidade, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados por seu otimismo. Vamos orar. Jesus, amigo tão querido, agradecemos pela oportunidade deste encontro, onde cada vez nos dispusemos a aprofundar a respeito do seu evangelho de luz e de amor, que tanto nos acalma, nos consola, nos ampara e nos orienta. Que a espiritualidade amiga que dirige este trabalho possa nos envolver com vibrações positivas para que possamos ter êxito na tarefa que por ora desempenhamos. Que cada um dos companheiros conosco sintonizados neste momento também possam se sentir envolvido nessas energias benéficas e que possamos aproveitar ao máximo das informações que serão trazidas na noite de hoje. Com o coração repleto de alegria, agradecemos e rogamos ao Cristo de amor e de luz que continue a ser esse imenso farol a iluminar o caminho de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Duas palavras iniciais, Verônica. Que bom estarmos aqui com a Angélica hoje, né? Muita alegria da presença dela conosco e vamos aproveitar bastante das informações que ela tem para nos passar. Você já viu que negócio de engenhoca, passar a cana na engenhoca para tirar o caldo? Vamos passar ela na Sim, engenhoca é hoje. isso? Então tá bom. Angélica, querida, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite do Fernando, da Mirinha, da Verônica, meu. Você enriquece o nosso programa e fechamos, então, com chave de ouro, nesse 8 de junho, essa jornada extraordinária que foram os 23 encontros, agora com esse de hoje, o 24º encontro, dessa obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Para quem está chegando hoje, está assistindo este como o primeiro vídeo de 123, esse é o 123º encontro dessa jornada. Nós estamos encerrando a obra, e o doutor Inácio é um dos elementos principais do livro. Aconselho você a adquirir o livro, a pegar desde o primeiro capítulo, e a Angélica vai falar para nós, vai falar para vocês por que ela está aqui. Angélica, suas palavras iniciais e se apresente, por favor, para os nossos internautas. Então, muito boa noite, muito obrigada aí, Falcone, Verônica, Fernando, né, a Mirinha, pelo convite de estar aqui, uma alegria muito grande. Então, meu nome é Angélica Aparecida Silva de Almeida, eu sou, na verdade, de Três Rios, moro atualmente em Juiz de Fora, frequentadora e trabalhadora da FEAC, com muito orgulho, e eu sou também professora de História do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora. E eu já venho, né, como historiadora,
já de longa data, fazendo diversas pesquisas, né, sobre a história do Espiritismo. Isso começou no meu trabalho de conclusão, no meu TCC, de conclusão de curso, em 1997, isso já vai aí bastante tempo, quando eu comecei a pesquisar temas possíveis para poder escrever sobre essa conclusão, e diversos, né, me chamaram a atenção, e foi quando, né, eu sendo de Três Rios, vi o movimento lá, que já era um movimento aí bastante antigo, o Falcone também, né, Falcone já teve aí lá em Três Rios todos os anos, né, fazendo, Eu falo lá há 43 anos seguidos. Exatamente. E é um movimento muito antigo, um centro, né, o Fé e Esperança, no caso, que foi o que eu pesquisei, de longa data, com muitas atividades. Então, me chamou muita atenção, quero entender um pouco sobre a história deste movimento, e sendo que, né, a história das religiões como um todo, a gente tinha muitos trabalhos a respeito de catolicismo, do protestantismo, e o espiritismo, sendo a terceira maior religião do Brasil, segundo ainda o censo lá de 2010, a gente tinha pouquíssimos estudos acadêmicos sobre o espiritismo, seu processo de constituição na França e mesmo no Brasil. Então, eu tive início, né, nesse trabalho que deu sequência no meu mestrado, que eu realizei na Unicamp, estudando esse movimento espírita em Três Rios, os conflitos, né, desde sua fundação com a Igreja Católica, e pegando se o Espiritismo em Três Rios poderia ser um modelo, né, de aplicação para um estudo do Espiritismo nacional, e a partir dali, uma das acusações que eu comecei a ver, que para além do meio católico, o espiritismo também começou a enfrentar, foi de que a mediunidade desencadeava a loucura. Então aquilo começou a me chamar bastante atenção, e eu comecei a ver diversos psiquiatras, médicos, neurologistas, tanto nos Estados Unidos, Europa, quanto aqui no Brasil, a desenvolver esse discurso. Então aquilo me deixou assim, né, fascinada, porque eu mesmo, enquanto espírita, nunca tinha ouvido falar nessa ideia de que o espiritismo desencadeava a mediunidade, desencadeava a loucura, e foi aí que eu comecei a estudar, então, esse fenômeno. E isso foi, então, para o meu doutorado. E no doutorado eu tive, então, contato com os hospitais psiquiátricos espíritas da época, para poder investigar também, para poder entender que isso é uma característica brasileira, né, nós termos esse tipo de estabelecimento apenas no Brasil, e a figura do Dr. Inácio Ferreira e, consequentemente, do Sanatório Espírita de Uberaba também ganhou destaque pela história do sanatório em si, pela história de trabalho do Dr. Inácio, e foi aí, então, que no pós-doutorado eu resolvi fazer um estudo de caso do Sanatório Espírita de Uberaba e do Dr. Inácio Ferreira, para também entender um pouco mais essas instituições, como era o trabalho, né, a metodologia deles lá, e aí que eu acabei chegando, então, nesse estudo mais aprofundado aí do Dr. Inácio Ferreira. Muito bom, parabéns. Quer dizer que você, no mundo acadêmico, é pós-doc. Isso mesmo. Parabéns aí para você, para o Alexandre, por todo esse trabalho que vocês realizam nessa área acadêmica. E Obrigada. falar de doutor Inácio, temos que falar da Hospital Psiquiátrico. Kátia e eu conhecemos o doutor Inácio pessoalmente, fomos à casa dele, uma figura extraordinária, muitos gatos espalhados para todos os lados da casa. Fala para nós, então, alguma coisa sobre a criação do hospital, sobre o encontro dele com a Maria Modesto. O espiritismo, né, em Uberaba já também se desenvolvia, e é uma característica interessante, no início do século XX, não só no Brasil, né, como demais locais, uma carência ainda de tratamentos psiquiátricos, né, efetivos. Nós vamos ter aí a primeira medicação, né, que efetivamente vai ter algum resultado, né, no tratamento de transtornos mentais da década de 1950. Então, a gente via, até mesmo na classe médica como um todo, uma reclamação muito grande da falta desses estabelecimentos, cobranças, às vezes mesmo, do governo, e isso era perceptível em várias cidades, a ausência, então, de locais, que às vezes esses loucos eram presos, iam encaminhados para as cadeias, e lá ficavam, né, completamente jogados, sem nenhum tipo de tratamento. E na cidade de Uberaba, né, tem essa médium, né, a Maria Modesto, que ela sofre por um problema de depressão muito grande. E ela foi curada
dentro, né, de um centro. Ela foi levada para tratamento de desobsessão e tudo mais. Então, ela desperta nela, então, o interesse de desenvolver, vinculado à casa espírita, um local que pudesse abrigar, tentar tratar, acolher esses doentes mentais. Então, ela tem início, né, nesse processo aí de construção em 1928, do Sanatório Espírita de Uberaba, que foi concluída em 1933. E a Dona Maria Modesto foi a importante líder nesse processo de construção, a médium mais importante também do sanatório. E eu vou falar daqui a pouquinho, então, mais sobre ela e a relação dela aí com o doutor Inácio e como que ele começa a trabalhar lá no sanatório. Verônica, a próxima pergunta é sua. Angélica, essa pesquisa que você fez a respeito dele tem um período de tempo definido? De Sim, tanto a tanto? sim, eu peguei, né, do período que ele começou, né, a trabalhar efetivamente no sanatório, que vai ser inicinho de 1934, e aí, Verônica, ele falece em 1988. Assim, mas eu fui pegando, né, um período mais, assim, entre esse período de trabalho dele, a publicação das principais obras, assim, eu acompanhei a trajetória dele, né, até o final, Sim. vendo os livros, o que se falavam dele, as entrevistas que faziam a influência externa que ele tinha também. Então, foi mais ou menos pegando aí uma trajetória desde o começo do trabalho dele no sanatório até o seu desencarne lá em 1988. E sempre aspectos no campo físico. Na sua pesquisa não entrou ele depois desencarnado, o trabalho dele Não, no mundo espiritual. Não, né? não, É certo. somente mesmo no campo físico. Então. Então, você podia E contar um pouquinho para a gente sobre ele, né? Assim, da história da vida dele, uma biografia, então, que a gente já entra nesse assunto. eu quero ver se você consegue falar um pouquinho sobre ele. 30 segundos. Vai ter que fazer igual o Vamos. fole de sanfona, vai ter que esticar. Então, o doutor Inácio, né, natural lá de Uberaba, em 1924, ele vem para o Rio de Janeiro para poder iniciar os seus estudos na Faculdade de Medicina, e ele conclui os seus estudos, então, em 1929. E aí ele retorna para sua cidade natal e ele começa, né, a trabalhar em Uberaba, mas como clínico geral, ainda não Hum, envolvido na psiquiatria. psiquiatria. E aí, como eu disse, né, o sanatório já tinha começado um ano antes a ser construído, quando ele volta lá para Uberaba. E logo assim que o sanatório termina de ser construído, a dona Maria Modesto entra em contato com o doutor Inácio e convida-o para poder ser o diretor clínico do hospital. Isso foi em dezembro de 33, ele começa a trabalhar, então, efetivamente lá, né, em janeiro de 34. E um fato bastante curioso do Dr. Inácio é que no primeiro ano de trabalho dele, ele se declarava não espírita, ele se declarava materialista. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Então, nesse primeiro ano de trabalho dele, ele declarava, né, que ele apenas utilizava de métodos materiais da ciência médica para o tratamento dos doentes no sanatório. E aí, concomitante a isso, ele começa a acompanhar as sessões de desobsessão que a dona Maria Modesto realizava no sanatório como um todo com os pacientes. E ele foi, então, né, frequentando essas sessões, acompanhando o processo aí de tratamento dos doentes, até que após um ano de trabalho no sanatório, de acompanhamento dessas sessões, ele então se declara espírita e que ele aceitava a partir dali que a loucura poderia ter, né, uma quarta causa, que seria a causa, né, eu já vou explicar, né, que seria a causa de influência, de uma possível influência espiritual, uma influência negativa. Então, só isso que é muito interessante, né, que só depois de um ano, então, é que ele se convence dos tratamentos, dessa influência espiritual também, e ele, então, passa a se declarar espírita e a tentar conjugar, então, esses dois tipos de tratamento. O que a ciência tinha de disponível junto com o tratamento espiritual. Então, isso é um ponto, né, que chama muito atenção, porque isso já vem, né, do Kardec mesmo, que o Kardec vai ser o primeiro que vai iniciar nessas discussões a respeito do espiritismo e loucura. Depois nós temos, né, o doutor Bezerra de Menezes, que também aborda aí esse assunto, e o doutor Inácio, ele vai seguir
exatamente a mesma ideia, tanto do Kardec quanto do Dr. Bezerra. Ele não vai negar a possibilidade de causas físicas, né, de transtornos, tanto sejam biológicos, de fatores psicos, socioculturais, que possam desencadear o transtorno mental. Mas eles vão agregar mais um, que seria, então, essa possibilidade da influência e negativa de um espírito, desencadeando, então, uma desobsessão, que poderia, então, gerar um transtorno mental. E ele teve algum tipo de coação do Conselho Regional de Medicina, dos colegas? Você encontrou alguma resistência ostensiva nisso? Ou ninguém mexeu com ele, deixou ele solto? Lá, Falcone, assim, no começo, nessa trajetória, eu não encontrei. O que eu encontrei lá, mais por finalzinho, até foi muito interessante, diversas homenagens que ele recebeu, né, das faculdades de medicina lá do Triângulo Mineiro, do Rotary Club. Ele vai receber diversas homenagens pelo tratamento que ele desenvolveu ao longo de sua carreira, isso já aí nos anos 70, por aí, que ele recebe uma série de homenagens mesmo dos serviços prestados na área da medicina e da psiquiatria na cidade. Assim, a igreja, assim, combatia não só o centro, como, né? No Isso é uma coisa sanatório, também. tudo que for possível, né? Porque isso, gente, é uma coisa interessante, porque tanto os médicos, e aí a igreja também vai se apropriar, não só em Uberaba, mas aí no Brasil como um todo, contra os hospitais, eles vão alegar que o espiritismo, tá vendo? Os hospitais era uma comprovação de que o espiritismo fazia tantos loucos que era necessário abrir hospitais para poder internar os loucos que o espiritismo mesmo fazia. Então, essa vai ser uma argumentação muito forte que a classe médica vai utilizar, né, contra a criação aí desses hospitais. Então, que eu tenho identificado, assim, a não ser proveniente mesmo da igreja, né, os ataques, mas da classe médica, assim, efetiva, eu não presenciei nada na cidade. E Verônica? durante esses tratamentos que eram feitos, que ele ia acompanhando, ele fazia registros disso para ter um embasamento científico na área médica, que aquilo estava surtindo efeito? Essa foi, Verônica, a principal questão que eu pude realizar o trabalho lá. O doutor Inácio foi uma pessoa muito extremamente detalhista, muito detalhista. Ele tinha, assim, registro de tudo que você pudesse Olha, imaginar. interessante. Ele tinha uns livros grandes, assim, tipo assim, Tipo tipo aqueles caderno livros de de cartório, desenho. aqueles livros Ah, grandes. os Aqui, ó. atlas antigos. Não, mas tipo mesmo, aqueles de desenho, só que livros grandes mesmo. E aí lá, além dos cadernos de prontuário, tudo, ele ia acompanhando tudo, ele colava notícias, ele colava informações. Então, assim, ele foi, né, ele produziu, da mesma forma que em Três Rios, o seu José Cerqueira também foi um grande produtor de documento histórico, e daí me ajudou a fazer a pesquisa Conheci lá. também pessoalmente o Cerqueira o Velho. Isso, o doutor Inácio também, assim, sem nessa método dele mesmo de guardar tudo, de arquivar tudo, seria assim praticamente impossível. Então ele abria os prontuários, ele descrevia, né, os casos, os métodos, né, o que era empregado, né, de acordo com a ciência médica, o que era empregado, né, assim, tantos passes, tantas reuniões de desobsessão que aquele paciente é, frequentava, né? Tanto que ele faz, né? Estou até abrindo aqui um relatório com atividades de 1934 a 1944 no sanatório, por exemplo. E aí ele fala que de 1.352 pacientes que haviam sido internados, né, que deram entrada, ele fala que 554 saíram curados. E aí a esses ele atribui, então, Sim. as curas, e aí ele diz, então, e também 210 melhorados. Outros teriam sido retirados, ou alguns vieram a óbito, transferidos, Uhum. né, e tudo mais. Então, ele fala que neste período, né, lá, 423 casos foram catalogados como obsessão, desses 1.352. E aí, a esses, então, que ele diz, né, que desses 500 e pouco, né, que curaram, 400 e pouco eram, então, provenientes de uma obsessão, e que pelos tratamentos e acompanhamento, seguimento desses pacientes, é que foi possível, então, obter a cura. Então, ele fazia esses registros mesmo, nos prontuários, todo o tratamento que realmente era realizado nos pacientes.
Agora, uma curiosidade, a Dona Maria Modesto, se disse que ela que convidou ele para ser o diretor do hospital. E ela trabalhava em que função no sanatório? Ela era uma das dirigentes e a principal médium. Era ela que trabalhava, acompanhava, que fazia as Mas ela não era da principais equipe sessões. médica. Não, Médica, não, não. não, não. Não, Ela não, não era né? médica, não. Era médium mesmo. Sei. Ah, Era, não interessante, era pastor. médica, era médium. Isto, era médium. É. Isto. Porque isso até uma coisa que o próprio Kardec fala é da dificuldade de, às vezes, de fazer esse diagnóstico diferencial que eles chamam, né? O que que Hum, seria uma loucura só por causas, seja físicas ou socioculturais, biológicas, ou por obsessão. Então, o próprio Kardec fala que é hum, muito difícil fazer essa sim. separação. Então, às vezes, na ausência, vamos usar de tudo que seria Uhum, possível, né? Então, ele fala, e aí ele justifica que os casos de cura, ele acredita mais aos casos de obsessão, porque eram os pacientes que eram levados, né, para essas reuniões e que eles então buscavam aí, doutrinar esse espírito que estaria influenciando negativamente este sim. paciente e eles acabavam então se curando. Muito bem. Vamos em frente. E, além do hospital de Uberaba, você pesquisou algum outro hospital ou seu foco foi só no doutor Inácio? O foco do pós-doc foi só lá mesmo. No doutorado, eu fiz assim, só uma coisa mais ampla, né? Porque dentro do capítulo lá dos tratamentos e tudo espíritas, eu coloquei um pouco das, assim, breve mesmo, que realmente não foi o meu foco, dos hospitais, né, que existiam, porque assim, na década de 80, né, tem um levantamento aí do Souza e Dates, que publicou um artigo, em que eles falaram que só no Brasil aí como um todo, nós tínhamos aí diversos, né, hospitais psiquiátricos. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, espíritas, né, no Brasil. E aí eu peguei, fiz, e como eu disse lá no começo, né, que isso era uma característica brasileira, né, até tem a Marion Aubret, o François Laprantine, que escreveram, né, um livro que investigaram, né, o espiritismo na Europa e no Brasil, eles afirmam, né, que isso realmente é uma característica, né, uma aplicabilidade de uma proposta terapêutica e de diagnóstico de transtornos mentais, que são os hospitais, e que isso é uma característica mesmo do Brasil. Então, eu fiz um levantamento meio en passant aí na tese, e aprofundei mesmo com o doutor Inácio, lá em Uberaba. Muito bem. E hoje, qual que é a situação do hospital hoje? Continua funcionando? Continua tendo reuniões mediúnicas? Segue a mesma linha? Ou com a desencarnação da Dona Maria Modesta e depois do doutor Inácio, isso tomou outros rumos? É, Hoje em dia, assim, eu já estou mais sem contato, né, lá com o Sim, hospital. Eu fiz essa pesquisa, foi em 2008, 2009. sim. É, Esse movimento foi uma questão aí bastante curiosa, porque no início, quando os hospitais são fundados, e aí mais ou menos aí até a década de 50, a gente tem, né, o funcionamento deles, e essa procurar é conjugar o que tinha disponível na medicina e o que tinha disponível, né, dos tratamentos espirituais. Só que após, como eu disse, né, essa chegada dos remédios, outros tratamentos, a própria psiquiatria também se consolidando como uma área acadêmica mais robusta, não só vinda, né, da neurologia. Então, a gente foi percebendo aí na década de 60, 70, um arrefecimento desses métodos de tratamento mesmo nos hospitais psiquiátricos espíritas. Eles começaram a adotar mais a terapêutica material, né? A terapêutica médica mesmo, e uma diminuição nesse tratamento espiritual. Várias possibilidades aí a gente pode colocar. Umas vezes mesmo esse excesso de perseguições, às vezes o próprio funcionamento mesmo, né, dos remédios, e dos anos 80 para frente é que a gente percebeu novamente uma retomada nesses tratamentos. Os hospitais novamente, isso aconteceu, por exemplo, também no Hospital João Evangelista, em São Paulo, que eu também pesquisei, na época que eu morava lá, um pouco da trajetória daquele hospital também. Então, eles retomaram. Isso foi um fato curioso, que era bem forte, depois deu uma diminuída e novamente aí dos anos 80. E o que a gente acha também que pode ter acontecido é que dessa década de 80 para frente
começa, né, a surgir mais artigos científicos dizendo do benefício da religião para a saúde mental, né, para a melhoria do estado de saúde das pessoas como um todo, e aí talvez esses hospitais aí tenham se reanimado, né, a voltar a conjugar novamente esses dois tipos de tratamento, e isso é uma presença nos hospitais, por exemplo, que eu tenho contato atualmente. Hoje tem uma série de pesquisas realizadas sobre a importância da oração para os enfermos, não só da área psiquiátrica, mas da área cardiológica, com comprovação, com estatística, com tudo, né? A oração está crescendo muito, a, a força da oração em favor da saúde, de um modo, da É saúde verdade. integral, de um modo geral, né? Então, eu acho que esses hospitais voltaram a acompanhar essa ideia do benefício e retomaram é, os tratamentos, porque realmente, assim, a gente acompanhando a trajetória, né, gente, assim, foram muitos embates, né, vários desgastes e desgastes profundos, porque às vezes não só em relação ao espiritismo, mas às vezes mesmo, né, a própria imagem pessoal dessas pessoas, né, por exemplo, até questões financeiras, né, o Caiba Schutter mesmo, lá em Matão, por exemplo, o padre da cidade pedia às pessoas para não comprarem remédios na farmácia dele, para que a farmácia dele quebrasse, né? Então, isso também foi gerando aí muitos prejuízos. Então, assim, em Três Rios mesmo, por exemplo, né? Quando eu fiz história oral com várias pessoas, que a dona Celina Reis, que ainda era viva, ela dizia que muita gente atravessava a calçada em frente à casa dela para não passar em frente à casa pelo fato dela ser espírita. Então, são várias questões, assim, e é muito bacana de ver isso assim, me fortaleceu muito assim na ideia da gente valorizar também, né, os nossos antepassados, todas as lutas que esse pessoal teve para que o espiritismo fosse hoje o que é, né, se consolidasse sendo, né, uma religião aí tão consoladora, tão importante aí nas nossas vidas. Então, assim, a gente tem que louvar muito, agradecer muito os nossos antepassados pelos processos que eles vivenciaram. E a gente Verônica, pode dizer que o doutor Inácio foi um pioneiro nessa área e que depois desse trabalho desenvolvido por ele, outras instituições seguiram o caminho? Vai ser muito concomitante, né, Verônica? O que que vai Sim. diferenciar muito, que me chamou muito a atenção nele, né? Porque ele vai ser, né, o, assim, não posso dizer o único, né, mas assim, o mais Sim. enfático no diálogo mesmo com a medicina. Tanto que ele vai publicar, né, diversos livros para dialogar efetivamente, né, e com a classe médica sobre esse problema, né, do espiritismo, por Uhum. exemplo, desencadear transtorno mental ou não, a eficácia, né, desses tratamentos. Então, ele tem 6 publicações em que ele vai, livros, né, em que ele vai tentar aí dialogar. O primeiro deles lá vai ser o Tens Razão, né, que foi publicado em 1942, em que ele se dedica basicamente a combater as acusações médicas de ser aí o espiritismo um agente desencadeador, né, de transtornos André mentais. Luiz ainda não tinha começado a série André Luiz. Pois é, né? André E Luiz aí a ainda gente não vai tinha. ter 1900, 42. não, 42 já tinha Mas eu começado, já que tinha. começou acho que em 41, se não me engano. Então, é Tá o ano bom. anterior, né? Mas tá, Isso tá mesmo. tudo, tá nos primeiros passos, André Luiz está sendo É. apresentado ao movimento espírita. Pois é. E E depois, aí que ele, livro tem depois? então, aí ele tem o Novos Rumos à Medicina, que é o 1 e 2, né? São 2 livros, um de 45 e outro de 48. E aí esses dois é que ele foca e mais diretamente, né? Que ele tenta discutir e exemplificar com muitos relatos de caso lá do sanatório, dos tratamentos que são feitos lá. Ele tenta, então, explicar a proposta espírita para o tratamento da loucura. Então, o que o espiritismo, o que eles propõem, né? Depois ele tem também o Espiritismo e Medicina, e esses até foram antes, Falcone, estão aqui para trás, agora estou seguindo aqui, ó, o Espiritismo e Medicina foi em 1941, Psiquiatria em Face da Reencarnação, 1940, então esse foi antes aí do André Luiz, e depois ele tem, né, lá o Peregrinos da Vida, de 1982, já um livro mais para o finalzinho aí, né, quando ele já estava lá quase desencarnando. Então, esses livros, né, embora ele 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 discute, né? Às vezes, assim,
o que eu percebi, às vezes, em termos mais científicos, né, que ele peca um pouco, que ele tem, às vezes, uma linguagem muito grandiosa, né, então, às vezes, as pessoas podem ficar assim, mas será que esses fatos realmente são fatos? Será que isso é verdade mesmo? Né? Ele tem um tom, assim, muito enfático, né, na defesa dessas ideias. Mas, o que a gente pôde fazer, né, então, foi trabalhar nesses prontuários, né, e aí tá analisando adequadamente as descrições lá que ele realizava. E Mais ele algum em livro vida, dele? Mais Oi? algum livro dele? Não, desses mais voltados a isso, só esses mesmo. Consultei meu e- guia eletrônico aqui, ah, ah, nosso lar, ah. lançado em 1944. Então foi E depois. depois, Tá vendo? Tá Então, vendo? Foi não depois. teve influência nenhuma do André Luiz aí no início desse trabalho. É. É verdade. É claro, assim, que a gente, né, enquanto historiadora, por exemplo, assim, foge do meu escopo, né, assim, de eu ter nas escritas minhas, de dizer assim, ele comprovou que existe obsessão, né, ele comprovou que tem tratamento Sim, não é esse o espiritual. Isso objetivo. não é, né, para o historiador, não, mas o que eu proponho é o levantamento desses dados, apresentar esses dados, as evidências que ele apresenta, né, a trajetória do sanatório, da sua atuação enquanto psiquiatra. Então, isso chama, né, assim, bastante atenção, essa robustez mesmo, né, dele, e as propostas que ele faz lá no sanatório. e isso Verônica, conseguiu levá-lo numa projeção internacional? Não, sem dúvida. Isso também é uma outra coisa assim que me chamou muita atenção, porque esses livros grandes, né, que eu falei para vocês, ele tem diversos livros de cartas que ele colava, que ele recebia dos mais diversos países, da Argentina, da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai, dos Estados Unidos. Então, assim, as pessoas mandavam cartas para ele pedindo, explicando os casos de um familiar, o que que aquele familiar tinha e que orientações que ele dava no modo aí de tratamento para essas pessoas. Assim, o que eu não consegui levantar foi o quanto que ele devolveu essas cartas, né? Porque é interessante que às vezes as pessoas já mandavam a carta com o envelope e o selo era junto, comum isso antigamente. né? Então, e aí eu encontrei vários desses envelopes com o selo. Então, assim, eu não sei se ele acabou fazendo por ele mesmo ou se ele não deu conta de responder. Isso realmente eu não tenho como afirmar. Mas ele recebia assim dos mais diversos países da União Espíritas Internacionais, inclusive, né, o Carl Miller é o presidente da Federação Espírita Internacional, escreveu também um artigo sobre ele, 2 artigos, e foi a partir desse Carl Miller que ele conheceu o Dr. Ian Stevenson, que também foi um grande Ah, pesquisador da Virgínia, né, nos casos aí, né, de sugestivos de reencarnação, reencarnação. e o Dr. Ian Stevenson esteve em Uberaba na década de 70 e se encontrou pessoalmente com o Dr. Inácio Ferreira para poder conhecer o sanatório, as propostas dele, né, e o método. Então, isso também é uma coisa que me chamou muita atenção, que eu também não sabia. Numa época O que mundo é se é hoje, pequeno, né? Com a internet era fácil, mas naquela época, pensa o bem. mundo é pequeno. Exatamente, Olha a repercussão que exatamente. teve. Não, sem Fala, dúvida, né? E Verônica. assim, e isso que é mais interessante, né, gente? Uma cidade de interior de Minas Gerais, né? Ele não estava na capital, ele não estava em Sim, São Paulo, né? Assim, ele estava em Uberaba, né? Uma cidade de interior mesmo do estado de Minas Gerais, e essa dimensão do trabalho dele que alcançou internacionalmente. e ele chegou a viajar pelo Brasil para difundir essas ideias? Ô, Verônica, eu não consegui encontrar, assim, não encontrei, assim, relatos, não. Eu vejo muitas Uhum, coisas dele lá mesmo, em Uberaba. sim. Nós sabemos Mas, que a ligação da doutora não, da dona Maria Modesto, era muito forte com Eurípides Barçanufo, tanto é que ela continua trabalhando com ele na Cidade da Esperança, no mundo espiritual. Não é Ó, isso? interessante. E você tem alguma informação para a gente sobre essa ligação, esse triângulo Eurípides, Maria Modesto, doutor Inácio? Você encontrou alguma coisa específica nisso ou não? Não. E, ó, Falcone, aí assim, eu já realmente não estou me recordando, mas se eu não estou enganada, eu acho que foi para ele que ela foi levada para tratamento quando ela teve esse episódio aí de depressão. Mas assim, estou achando, né? Não estou afirmando, porque eu já dentro A desse processo informação já que não. eu tenho é essa, que ela procurou ele como clínico,
porque estava sofrendo de depressão, e que Isso. ele pergunta, mas o que que a senhora sente? Ela diz, eu sinto presenças, ouço vozes, começou a descrever, e acontece comigo, e ela entrou em transe, o Eurípides se comunica e conversa com ele. Na Entendi. primeira visita dela no Ó, consultório. Por quê? Eu era muito ligado a Igorina Cunha, que é sobrinha neta hum, do Eurípides Barçanufo, Eurípides. Eurípides. e é o Langerton Neves Cunha, de Peirópolis. Então, eles é que Ó, me contavam esses casos. A Maria da Cruz, que trabalhava com o Eurípides Barçanufo, é uma das mentoras da nossa casa na FEAC, na área do SOS Preces. não, Ela que ficou legal. encantada com o telefone e o serviço telefônico. Ela pediu para poder fazer parte da equipe. E é toda uma ligação. Então, essas informações eu recebi pela Rádio Peão, como diz o outro. Oh, mas tá ótimo aí, ó, já ajudou bastante. É que assim, a época realmente eu me lembro que eu li sobre como que ela chegou, né, no espiritismo, esse interesse dela de criar um sanatório, mas assim, realmente eu já não estou me recordando muito aí mais diretamente, não. Então, o tempo passa, né? O tempo passa. Agora, foi fácil, fácil em termos, né? Você conseguir material para essas pesquisas, da vida dele, do próprio sanatório, ter acesso a essas informações. Olha, o sanatório me recebeu assim de braços abertos, né? Eu fui primeiro lá para poder saber o que que tinha, né, a Uhum. respeito, porque antes da gente montar um projeto, pensar numa pesquisa, a gente tem que saber que O terreno. informações que a gente, né, se tem documento para pesquisar, que se não tem, não adianta. Então, assim, eles não tinham assim, um arquivo organizado, mas tudo estava lá, depositado numa salinha, lá do próprio sanatório, e eles foram assim, extremamente acessíveis à época. Eu falei, então, voltei para Juiz de Fora, né? Falei com eles que eu ia montar o projeto, esse projeto eu fiz, né? Submeti ao pós-doc, submeti à FAPEMIG, a FAPEMIG que financiou minha bolsa por 2 anos de investigação do sanatório e da figura do doutor Inácio Ferreira. E aí, depois do projeto aprovado, tudo, nós regressamos, então, para Uberaba, até a época o Alexander foi comigo, para a gente poder iniciar, né, assim, o levantamento, assim, não o levantamento, né, o que que seria já para poder conseguir dar o início aí à pesquisa. E aí eles foram extremamente, assim, confiantes em mim, gentis, porque eles deixaram eu trazer a documentação toda que eu tinha Olha, necessidade para Vai a Juiz de Juiz de Fora, Fora? porque eu tinha o Caio, né, com 4 aninhos, pequeno, então, assim, Uberaba bastante longe, eu não isso. tinha O Caio condições de hoje está ficar lá. fazendo medicina. Tá com 19. Pois é, vocês verem que o tempo passa. E né, eu estava grávida da Laura quando eu fui, né, da minha segunda filha, quando eu fui lá para poder pegar esses documentos. E então, assim, eles fizeram um acordo comigo, né? Eu assinei um documento, eles listaram tudo que eu estava trazendo. Então, assim, vim com o porta-mala do carro Poxa, cheio, né? E, inclusive, acontece um episódio muito curioso, né? Que eu acho que aí o doutor Inácio foi que me protegeu aí nessa situação como um todo. Que ao chegarmos a Juiz de Fora, eu estava grávida da Laura, vim viajando com um pequeno sangramento, vim super estressada, estava grávida de pouquinho. Daí eu subi para, né, tomar um banho, descansar. O Alexander foi descarregar o carro. E descarrega, descarrega e tal. E eu, né, telefonei para minha mãe para contar o que estava acontecendo comigo e eu não percebi que o Alexander não tinha voltado para casa. E dali a pouco, nem celular eu tinha, né, na época, o Alexandre me toca, aí toca o telefone, eu atendo, e o Alexandre fala assim, está tudo bem. Quando ele falou para mim assim, está tudo bem, eu imaginei que estava tudo mal, né? Porque eu falei assim, como é que ele ia me ligar para quê? Da onde? Né? Para poder me falar que estava tudo bem. E aí, ao retornar, gente, para a portaria, para guardar o carro na garagem, o Alexandre foi assaltado na porta de casa em Juiz de Fora, coisa que nunca tinha acontecido. Nós moramos em São Paulo há 8 anos, por 8 anos, e levou ele com o carro e tudo. Então, assim, se O fosse, graças a material dentro do Deus, carro. não, Falcone, ele tinha acabado de colocar a última leva de documentos dentro do carro. Então, assim, eu acho que foi uma proteção, porque assim, imagina duas coisas. Se leva, olha como que eu ia me é, justificar para o sanatório de ter perdido a maior parte de toda a documentação que eles tinham lá. E dois, a pesquisa ficaria Zero. totalmente inviabilizada. sim. Então,
Assim, nossa, foi impressionante, Poxa mas vida. Eu ao ia fim e ao cabo deu perguntar se tudo. vocês passaram algum aperto por você acabou de dar a resposta antes. Então, assim, mas fim ao cabo deu tudo Teve mais certo. algum? Foi só esse. Não, foi só esse. Então, assim, o sanatório então me emprestou tudo, sabe? Assim, eles foram muito receptivos mesmo. Pude ficar com o material 2 anos na minha casa para poder estudar e ao final, né, quando eu terminei, retornamos a Uberaba para poder entregar, né, tudo lá com o termo que a gente tinha assinado lá, devolvendo, né, todas as peças para o sanatório e aí os documentos estão lá e guardados no arquivo deles até os dias de hoje. Parabéns, parabéns. E o seu trabalho teve você pôde observar reflexo dele nesse ambiente de pesquisa sobre mediunidade? Causou algum impacto? Como é que ficou? Qual foi a É, ressonância disso? Você tem alguma resposta disso? sim, nós publicamos um artigo, né, internacional sobre, né, com o resultado das pesquisas. Agora, até estudando novamente para poder, né, fazer aqui a entrevista com vocês, até ainda me veio a ideia, a Alexandra me deu a ideia de, vamos tentar, né, de eu fazer uma outra coisa, de tentar uma nova publicação, explorar um pouco mais alguma área de que eu não tenha, né, posto aí no artigo. Mas esse trabalho, né, de história, tanto aí da minha dissertação, da minha tese, quanto aí do doutor Inácio também, graças a Deus tem tido muitas citações, né, assim, que a gente quando tem o Lattes vincula, né, o número de citações que a gente tem, que as pessoas que leem os trabalhos, né, acadêmicos e citam em outros trabalhos, então a gente tem né, conseguido aí angariar um bom número de citações, participação também aí em congressos, apresentação de trabalhos, então acho que de lá para cá vem gerando aí bons frutos, que essa que é a nossa ideia, né? De estar disseminando a história mesmo acadêmica do espiritismo, com produções, com documentações, fontes primárias, né? Que são os documentos mesmo em si, né? Produzidos, que às vezes a gente tem muita coisa escrita, mas às vezes, né, de fontes mais secundárias ou de pessoas não acadêmicas. Então, essa tem sido aí a nossa intenção, né, de fazer uma história, né, bem robusta. No ano passado, nós publicamos um dossiê na revista Interações, que é do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, da PUC Minas. Foi o dossiê Espiritismo em Perspectivas, que a gente fez aí, né? Teve vários artigos acadêmicos submetidos, e a gente fez um editorial aí bem robusto sobre a história do Espiritismo. E agora, no ano que vem, nós estamos com outro dossiê aí aprovado, agora na revista Horizontes, também lá da PUC Minas, sobre Allan Kardec, vida, obra e influências. Então, a gente agora está começando a coletar artigos também científicos, né, para ser submetido aí aos pares, e esse dossiê deve estar com previsão de saída no segundo semestre do ano que vem. Parabéns. Nesse trabalho do doutor Inácio, ele buscou algum subsídio na obra de Kardec? Ah, sem dúvida. Isso é uma questão muito interessante também, como que o doutor Inácio era muito mesmo fiel às ideias de Kardec, como que Porque ele ele não era sempre se espírita, né, Angélica? Sim, então, mas Se quando tornou, ele se estudou, torna para valer mesmo, né? é. Assim, ele está sempre se basando, ó, mas Kardec diz isso, Kardec cita aquilo, né? Então, assim, ele é muito rigoroso mesmo, né? Como eu falei nas propostas ali, eu acho interessante também, eu não gosto de dizer que é uma medicina alternativa, eu gosto de dizer que é uma medicina complementar, porque é isso que eles Sim. todos propunham, né? De, Uhum. de pegar tudo que a medicina mesmo da época propunha e associar mais um. Tanto que ele fala que os médicos, a medicina como um todo, perdia uma grande chance mesmo de ampliar os tratamentos, de tentar dar uma melhor qualidade de vida para os pacientes, adequando, né, juntando Uhum. os vários tipos de tratamento que, segundo os espíritos, também estariam disponíveis, que seria o tratamento da desobsessão. Então, assim, a gente vê que ele é muito rigoroso mesmo. Uma coisa que Kardec chamava atenção, Bezerra chamava atenção, ele também vai chamar atenção para essa questão que às vezes os espíritas negam, né? Essa questão de, não, não vamos buscar tratamento médico, tudo é obsessão. Né, ele fala que não, igual eu falei, Kardec mesmo vai dizer que é muito difícil de Separar o joio separar do trigo. exatamente. Então, assim, a proposta é vamos juntar tudo, que o que for Claro, útil
né? Só Será. mar, só mar. Então, por isso que eu gosto de dizer que é complementar, né, e não alternativo. Então, ele era, assim, Verônica, muito rigoroso com Uhum. as propostas aí do Kardec. E aí você teve também que, no seu trabalho, ir por essa linha também, né? Porque Ah, vamos sem dizer que dúvida, ele cita alguma coisa de Kardec, e você teria que aprofundar naquele ponto para poder sem esclarecer o dúvida. que ele estava Isso eu já dizendo, né? comecei lá na tese. Porque quando eu começo a Hum, analisar os discursos a respeito da loucura espírita, aí eu fui pegando todos da classe médica, né, tanto nos Estados Unidos em relação ao espiritualismo moderno, quanto sim. na Europa, né, na França e depois no Brasil, e aí tem um capítulo da minha tese que é que eu colocava, por exemplo, que os médicos argumentavam que os fenômenos espíritas eram fraude. Aí eu tinha lá como Kardec analisava a questão da fraude. Então, eu fui todo um levantamento, como ele descrevia. Ah, era coisa mística, era charlatanismo. Então, como que Kardec analisava? E, Hum, por fim, né, de um modo mais amplo, os argumentos a respeito da loucura e como Kardec analisava a questão da loucura espírita. Então, eu fui cruzando, né, tanto as fontes médicas, do que eles diziam, e do que o Kardec também falava. E aí, com o Inácio, eu fui fazendo a mesma coisa. hum. Muito Um bom. trabalho e tanto, né? Eu Não é gosto. Chegou no fácil, não. pós-doc. E agora, doutora Angélica, para onde a senhora vai? Tem mais degrau para cima? Não, e agora eu estou aí, né, nessas produções científicas, agora, né, os meninos cresceram um pouco mais, que assim, antes, né, para mim aí, teve todo o trabalho acadêmico, mas a minha dedicação full time aí eram os meninos, e agora os meninos estão um pouquinho maiores, então, de uns 3 anos para cá, eu tenho dedicado mais a publicar, né, porque assim, a tese estava pronta, mas assim, eu não tinha rendido muitas publicações, a tese foi publicada em livro também, há 2 anos atrás, pela editora Dialética, né, minha tese de doutorado, e aí, a partir de agora, estou desmembrando aí, né, diversos artigos, diversas produções, então agora, nos 3 últimos anos, eu pude dar aí uma incrementada maior aí na produção acadêmica. Vem outro pós-doc por aí? Não, acho que não, acho que vamos só desenrolar agora né, sobre outros temas e investigações. Agora a gente está dedicado, né? Agora o meu foco a partir de agora vai ser o projeto Kardec, né? Que é o site lá que está sitiado lá na Universidade Federal, com os documentos inéditos daí do Kardec, e que agora, né, vou começar a mergulhar de cabeça, que nós estamos com 2 projetos lá. Um ver, né, essa documentação inédita aí do Kardec para estar fazendo esse editorial para o dossiê do ano que vem, e também biografias dos correspondentes do Kardec, que eu também tenho realizado, tenho procurado quem são essas pessoas, ver a inserção dessas pessoas, né, na França, quem elas eram, com quem que Kardec se correspondia, que são essas cartas que estão disponíveis lá no portal. Então, a gente tem feito descobertas aí bastante interessantes sobre essas pessoas, quem elas eram, o impacto delas aí no início do Espiritismo, no processo de consolidação do Espiritismo. Então, agora, esse ano, os frutos vão começar aí do projeto Kardec para frente. Esse material, vocês têm ele in natura ou digitalizado? Está digitalizado. Eles são acervos, né? Nós temos os acervos da FEAL, de São Paulo, tem um acervo, né, que também é do AOC, né, que é é uma pessoa que comprou e montou um site virtual, mas esses documentos estão disponíveis também no site, e também tem de um colaborador anônimo. Então, assim, a gente não tem fisicamente os documentos, mas os Mas tem documentos estão todos, e aí os digitalizado. documentos estão no original, e aí eles estão transcritos, porque também eu tiro o chapéu, porque é uma letra que nossa mãe, né, para Eu poder ia falar conseguir isso agora, compreender. É. que é E aí índice de pena, né? eles são Nem transcritos no caneta original, tinteiro não tinha na época. Nem pois é. caneta tinteiro. Eles são transcritos no original e depois traduzidos para o português. Então, você encontra as 3 versões dos documentos. É muito bacana, vale a pena visitar lá o portal. Tem imensas cartas do Kardec para a Amélie, da Amélie para o Kardec, coisas afetivas mesmo, muito entre eles. Então, assim, as dificuldades, preces do Kardec. Então, assim, vale muito a pena visitar lá o Projeto Allan Kardec. Se você digitar na internet, Projeto Allan Kardec, você cai lá no site do portal
e aí você tem acesso aí a todos esses documentos. Já tem 270 documentos já publicados, imagens, né, uma série de coisas lá no portal. Se algum internauta tiver interesse em ler o seu trabalho, isso está disponível na internet ou só através do livro? Como é que é? Não, não, está disponível na internet, tá? É só digitar meu nome, Angélica Aparecida Silva de Almeida, ou procurar o meu Lattes, Angélica, né, Aparecida Silva de Almeida, na plataforma Lattes, que lá está listado todos os artigos que eu já publiquei, e aí por lá é só copiar o nome, jogar na internet, que ele consegue acesso aos artigos, é de livre acesso. Verônica? Eu acho que já. Coitada, já passou o bagaço que você falou da Já câmera. passou da Nada! reunião para lá, para cá, já dobrou de novo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de A falar, gente Angélica? fala, Eu acho que é muito isso Palavra mesmo. livre. Lembra antigamente? A palavra livre. Isso. Eu acho que é mais isso um pouco que eu falei mesmo, né? Da importância da gente conhecer a história das instituições que a gente pertence, né? Das pessoas que compuseram essas instituições, porque eu acho que a gente dá muito mais valor a tudo que a gente vive. Eu não digo só da história do Espiritismo, mas às vezes a história da nossa cidade, né? A história de tudo, porque acho que no Brasil, às vezes, infelizmente, a gente ainda carece um pouco, né, dessa valorização histórica, de museus, né? E conhecendo, que isso é uma questão muito interessante. Às vezes o pessoal fala, mas e se a gente descobrir que o Kardec tinha fraquezas, que o Kardec tinha tristezas? Gente, eu li uma carta dele que eu me emocionei, né? Tá lá no portal, em que ele fala mesmo os desafios, de coisas às vezes que ele achava que ele não ia aguentar, a carta ali daquele momento que ele estava vivenciando. Aí que eu acho que a gente sublime ainda mais, né? Fala, poxa, mesmo enfrentando tudo isto, Se cortar, a sai sangue pessoa, lá, sai sangue aqui. Não era um exatamente, né? A super-homem, não. pessoa, exato, a gente entende que é uma pessoa especial, né? Mas tira essa condição, no caso de super-homem, é dizer assim, olha, ele teve um trabalho hercúleo e mesmo assim ele foi adiante, ele persistiu, né? Coisa que todos nós também podemos fazer, né? E eu acho que, claro, né? De acordo aí, cada um, né? Não estou equiparando a gente aí diretamente, né? A Kardec, mas assim, mas eu acho que isso dá assim mais força, isso dá mais assim, mesmo eu acho que exalta até mais as pessoas, né? Ver que eles também tiveram as suas dificuldades, as suas barreiras, mas conseguiram enfrentar, conseguiram ir adiante. Eu acho que a compreensão histórica e desses personagens só faz com que a gente, eu acho que, né, compreenda, agradeça e engrandeça ainda mais essas figuras. Muito bem. E Parabéns, gratidão é uma coisa que a gente parabéns, ainda precisa parabéns. muito também, né? Com A certeza, gratidão, né? com Para quem certeza. antecedeu, quem desbravou, quem abriu os Oh, caminhos, é que hoje para nós é chegamos. tudo muito comum, Muito né? mais A pessoa te fácil, pergunta que né? religião que você é, você fala, né? Você não tem medo de, né, das pessoas atravessarem a rua da sua casa, né? Você não tem medo de nada disso, né? Você Mas pode atravessar no Cascatinha, para o outro lado da rua, de casa de espírita, vai andar no meio da pista. vai ficar difícil. É verdade. É verdade, né? Não tem E para onde fala, correr. fala É só para o verdade. pessoal aí, Angélica, quais são as suas tarefas da FEAC para a gente poder encerrar, então? Isso. Então, assim, na FEAC, hoje, né? Assim, eu estou basicamente dividindo com o Alexandre, né, a coordenação do grupo de estudos das obras póstumas, na quarta-feira. Já É, fizeram a revista espírita de fio a pavio, 2 vezes. 2 vezes, gente. Isso, e Ó, agora nós estamos na última obra, né? Já fizemos Livros Espíritos, Evangelho, Gênesis, já fizemos Céu e Inferno, agora a gente está na Obras Póstumas, terminando. Então, toda quarta-feira a gente tem um grupo, e aí tá muito fácil, né? Palestras nos grupos de estudo, palestras aos sábados. Ontem fiz na Mocidade lá, segunda-feira eu vou fazer também para a Mocidade de segunda, e aí a gente vai, né, fazendo aí mais coisas na medida das nossas possibilidades. eu fiz uma palestra em Leopoldina, Astolfo Dutra, e agora na FEAC, sobre aquela mensagem da segunda parte do Obras Póstumas, com aquelas duas médiuns sonambúlicas, em que eles falam os sinais da transição planetária, o aumento da loucura Hum, e do suicídio, da autodestruição. É uma é. mensagem delicada.
né? Nós estamos chegando lá daqui a pouco. Nós estamos lá estudando agora se Jesus é ou não Deus, né? A mesma coisa. Estamos terminando lá essa parte lá dos obras póstumas. Muito interessante. Verônica, suas palavras finais para a Angélica, então. Agradecer a Angélica, foi muito bom, foi muito produtivo, muitas informações e que ela continue, né, desse caminho aí que vai nos ajudando também a entender mais sobre tantos assuntos importantes e relevantes. Um abraço muito carinhoso para você, viu, Angélica? Eu que agradeço muito, gente. Foi uma hora excelente nós estarmos juntos aqui, trocando ideias, experiências, né? Porque eu falo, ninguém ensina nada, né? A gente está sempre aprendendo uns com os outros, isso é muito importante. Nós começamos esse trabalho sozinhos, agregamos o primeiro, o segundo, o terceiro, saiu um, o Fernando entrou e estamos tocando aí. A nossa intenção, Ângela, é que começamos as obras do Filomeno de trás para frente. São 16 livros, né, São. Não, o acho que são Verônica? 18. Até chegar, nós 18. já estudamos 5. Entramos a Sim. partir da semana que vem no livro número 6, que é o... Reencontro com a vida. Como é que chama? Reencontro com a vida. Reencontro com a vida. Começamos a Que semana que vem. bacana. Tá bom? Poxa, parabéns aí, né? A sua presença enriqueceu muito os nossos conhecimentos sobre o doutor Inácio. Muito obrigado pela sua gentileza, por ter aceitado o convite. E a hora que quiser voltar, se tiver qualquer novidade, Falcone, eu tenho conteúdo. Quero fazer um programa especial sobre o tema X, entendeu? A gente avisa, semana que vem vamos dar uma pausa, a doutora Angélica está aí, a amiga Angélica está aí, a trabalhadora da FEAC está aí, e a gente solta no ar. Você, o Alexander, tá? Você podia até levar um recadinho para ele, né? Fazendo você de pombo correio, a gente pode fazer um programa aqui com ele, abrindo um espaço daqui a algumas semanas, sobre o livro dele que ele lançou em inglês e agora foi lançado em português, né, Verônica? Sim. Chegou na FEAC, a Ana Lúcia já falou comigo, e vamos ver se a gente faz o lançamento na FEAC numa segunda-feira, e se trazemos ele aqui e fazemos um programa Ilha, fazendo uma pausa. Eu estou com um aqui autografado, olha que espetáculo. Ô, Verônica, sua mãe não te deu educação. Você passou na minha frente. Respeita a hierarquia, Verônica. Fica com eu cheguei na inveja. FEAC antes de você. Para com isso. Não vou colocar seu nome na lista dos, dos impeachments. Pois é, né, Verônica? Ficou feia a coisa. O pior é que aqui eu estou em desvantagem hoje. 2 mulheres e um homem, quem vai apanhar sou eu. A gente dá esse tom de brincadeira naturalmente para quebrar qualquer resistência. Seja muito bem-vindo. Então, está aberto espaço para você, para o Alexander. Estejam à vontade. Né? O espaço não é da Verônica, não é do Fernando, não é da Mirinha, não é meu. O espaço é do Espiritismo. É isso. Tá ótimo, então, estamos juntos. Eu que agradeço pelo Suas convite. Palavras finais, então. Então, eu que agradeço imensamente o convite, foi um prazer, e tendo oportunidade, nós estaremos aí de volta. 2 vezes, vai e volta. Deixa comigo. Vamos, então, preparar para encerrarmos com essa entrevista o livro, essa jornada com Manuel Filomeno de Miranda, doutor Inácio, aquela equipe de psiquiatras, Dona Maria Modesta, Eurípides Barçanufo, doutor Bezerra e muitos outros trabalhadores do plano físico e do plano espiritual na obra. E agradecer também ao Manuel Filomeno de Miranda, que é o repórter, né? André Luiz é um repórter médico, na mediunidade do Chico, o Manuel Filomeno é um repórter da Obsessão, Desobsessão, pela mediunidade do Divaldo, com 96 anos, trabalhando, atuando, um exemplo para todos nós, uma referência e um exemplo para todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece final. Amigo Jesus, rogamos bênçãos em favor da Angélica, do Alexander, que eles possam, com o NUPES, o Núcleo de Pesquisas, aqui da nossa UFJF, e também com os trabalhos que realizam na FEAC, fortalecer a fé, orientar caminhos, serem trabalhadores do bem, de maneira continuada, com esforço pessoal, vencendo cada passo, cada etapa. E o doutor Inácio, onde estiver, a dona Maria Modesta, onde estiver nesse momento, que receba o nosso carinho, o nosso abraço, essa espiritualidade amiga, e que juntos, as equipes espirituais e dos encarnados,
possamos avançar na tua direção, mudando, transformando cada um de nós a nós mesmos e vencendo etapas no processo desta vida eternal. Em teu nome, amigo Jesus, em nome deste Deus de amor e bondade, dos Espíritos bons que nos assistem e protegem, encerramos o estudo de hoje, rogando bênçãos em favor do planeta Terra. Que assim seja. Muito bem. Verônica, muito obrigado. Angélica, mais uma vez, muito obrigado. Você, internauta, deixa os seus comentários aí, quem está aqui no 8 de junho, e mesmo quem estiver depois, pode deixar comentários que a gente depois encaminha para a Angélica também, tá bom? A todos, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro a semana que vem, então, dia 15 de junho, com a abertura do livro Reencontro da Vida. Grande abraço a tudo e a todos.